Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar do HGRU11, que divulgou o relatório gerencial referente aos resultados do último mês. Mas antes, pessoal, já deixa aqui nos comentários se você tem o HGRU11 em carteira e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos aqui do canal. Dado o recado, antes de olharmos o relatório do HGRU, vamos dar uma conferida em alguns números do fundo. Hoje o fundo está negociando a R$ 111,34. Como nós podemos ver aqui no gráfico, o HGRU caiu bastante também nos últimos meses, sendo que nos últimos 12 meses já acumula uma queda de 12,42%. E com essa queda dos últimos meses, o PVP do fundo desceu para 0,90, que corresponde a um desconto de 10% em relação ao valor patrimonial de R$ 124,21. Agora, olhando para os dividendos, para quem tinha as cotas até 29 de novembro, o fundo vai pagar 90 centavos de rendimentos para os cotistas, no dia 13 de dezembro, sendo que nos últimos 12 meses o HGRU distribuiu para os cotistas R$ 12,15, que corresponde a um dividend yield de 10,91%. Mas vamos dar uma olhada então no último relatório divulgado pelo HGRU. Para quem não conhece o fundo ainda, o HGRU é um fundo de renda urbana, ou seja, é um tipo de fundo que busca construir e comprar imóveis localizados em áreas urbanas, como lojas, centros comerciais e galpões, por exemplo, e obter ganho através dos aluguéis e também da venda desses imóveis, sendo que hoje o HGRU possui um valor de mercado de 2,7 bilhões e mais de 200 mil cotistas, que mostra que o HGRU é um fundo bastante relevante para o mercado de fundos imobiliários. Agora, olhando para as movimentações do último mês, muitas notícias positivas para o cotista. A primeira delas é que no dia 11 de outubro ocorreu a amortização parcial do SPVJ, em função da aquisição dos imóveis do SPVJ pelo HGRU. A venda teve um lucro de R$ 14,83 por cota, que foi pago no dia 14 de novembro, e como o HGRU é cotista do SPVJ, o fundo teve uma receita extraordinária de cerca de 38 milhões nesse mês. Para quem acompanha o HGRU há mais tempo, sabe que o fundo recentemente fez várias aquisições de lojas e galpões, como por exemplo as 13 lojas do fundo SPVJ e o novo portfólio das lojas pernambucanas, composto por 22 lojas. E como eram imóveis que já estavam locados, nesse mês de novembro o fundo passou a receber esses aluguéis. E com esses novos imóveis no portfólio do HGRU, a receita de locação aumentou em um pouco mais de 6 milhões. Então, mais uma notícia positiva nesse mês. Nesse último mês, o fundo recebeu o pagamento de aluguel variável das lojas locadas para pernambucanas. Então, o HGRU recebeu a primeira parcela em novembro e deve receber a segunda parcela agora no mês de dezembro. E no dia 29 de novembro, o HGRU divulgou um fato relevante, anunciando que se comprometeu a vender a loja Pernambucanas de São José do Rio Pardo, pelo valor de 8,5 milhões, sendo que o lucro na operação foi de um pouco mais de 2 milhões. E o fundo já recebeu no mês de novembro 50% do valor da venda e deve receber a outra metade também no mês de dezembro. Então, muitas notícias positivas nesse mês para os cotistas. Agora, descendo um pouco mais no relatório, nós temos a composição do resultado. Aqui nós podemos ver o aumento da receita de locação, que subiu de 14 para 21 milhões em função dos novos aluguéis que o HGRU passou a receber. Nesse mês, o fundo teve também mais de 40 milhões de rendimentos imobiliários, sendo que quase a totalidade desse valor é referente ao fundo SPVJ. E com isso, o total de receitas desse mês foi de quase 50 milhões. E descontando as despesas, o HGRU teve um resultado de um pouco mais de 45 milhões. E o fundo distribuiu para os cotistas quase 21 milhões. Então, o HGRU, nesse mês, conseguiu fazer um resultado muito superior ao distribuído, aumentando assim as suas reservas. Aqui abaixo fica mais claro esse ponto das reservas acumuladas. O HGRU em outubro tinha R$ 1,03 de resultado acumulado e como o resultado desse mês veio muito forte, o valor da reserva acabou subindo para R$ 2,08. Agora, olhando para a rentabilidade do HGRU, o fundo apresenta uma excelente rentabilidade de 112% no período, batendo o CDI, que teve um rendimento de 65% no período, e também o IFIX, que teve um rendimento de 34,9% no período. Nesse gráfico, nós podemos ver que o número de cotistas do HGRU se mantém estável nos últimos meses, sendo que o fundo está sempre com um número superior a 200 mil cotistas.
E descendo um pouco mais, nós temos a composição do patrimônio do HGRU. Hoje o fundo possui 2,8 milhões em imóveis, possui também cerca de 200 milhões em outros fundos imobiliários, uma pequena parte em caixa aqui também, e cerca de 124 milhões em CRIs e 422 milhões em aquisições, mas é um valor muito tranquilo para o fundo pagar. Até aqui abaixo a gestão traz mais detalhes dos prazos de pagamento. Em até 6 meses o HGRU precisa pagar cerca de 49 milhões, mas que, como nós vimos, o fundo possui um valor superior em caixa, então não vai ser problema, e o restante dos pagamentos está para um prazo superior a 12 meses. Em relação à diversificação do HGRU, como nós podemos ver aqui, um fundo muito bem diversificado, com imóveis espalhados por quase todos os estados do Brasil, mas possui um pouco mais de concentração em São Paulo, com 49% da receita. Olhando mais alguns números do HGRU, o fundo possui uma vacância muito baixa, de aproximadamente 1%. Em relação aos vencimentos dos contratos, a grande maioria tem um vencimento muito longo, de 2028 em diante. E em relação aos locatários, o fundo também está bem distribuído, sendo as maiores posições o Carrefour, com 23%, o Assaí, com 18%, e as lojas pernambucanas, com 17%. E agora, olhando para a alavancagem, como eu já havia comentado anteriormente, o HGRU possui um nível de endividamento muito tranquilo. Hoje a alavancagem está em cerca de 6,4% e o fundo ainda possui uma boa posição de caixa. E abaixo aqui a gestão até traz um gráfico que mostra que somente com a retenção dos 5% do resultado que o fundo gera, já que por lei os fundos imobiliários devem distribuir 95% do resultado, somente com esses 5% já seria possível saldar praticamente toda essa alavancagem. Então, nesse ponto, o HGRU está muito bem. E descendo um pouco mais, a gestão traz aqui a listagem dos imóveis que fazem parte do portfólio do HGRU. A lista é bem grande, são muitos imóveis distribuídos em vários estados, como nós vimos ali na parte da distribuição geográfica. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando o HGRU. Passamos pelos principais pontos do fundo referente ao último relatório. Nesse último mês, como nós vimos, muitas notícias positivas para os cotistas e o HGRU segue sendo uma excelente opção de investimento para quem busca uma renda mensal. Mas sempre lembrando, pessoal, que o vídeo não se trata de recomendação de compra ou de venda. O objetivo aqui é te auxiliar a investir melhor em fundos imobiliários. Eu fico por aqui e até mais, pessoal!